E amanhã tem a estreia do Flamengo na Libertadores da América contra o Deportivo Táchira. Vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão e também os novos reforços que podem chegar a qualquer momento no Flamengo. Como, por exemplo, o Jorginho, que está muito bem encaminhado, os comentaristas falaram sobre isso. E também, olha só, Andréas Pereira, o Flamengo está de olho no jogador e pode rolar negócio. Vamos aqui analisar nesse momento. Chega aqui daquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações e dá aquela moral pra gente, compartilhando o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp. Também se inscreva no canal, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Placar TV, link na descrição como crédito. Bora pras notícias do Mengão. Pra gente falar, porque já estourou o tempo, Andréas Pereira. Agradecer a amiga Raíza Simplício que participou disso tudo, né, que teve envolvimento nessas informações todas do Andréas. Fui procurado por uma fonte ligada ao Andréas, graças à Raíza que passou o meu contato. Ela sabe que entende que o melhor caminho é vir para o Flamengo. Ele jamais cogitou ir para o Palmeiras, tá? Deixar isso claro, ele nunca pensou em ir para o Palmeiras. Tem convite do Neymar no Santos para jogar lá, mas o staff do jogador entende que questão financeira pode pesar para o Santos. O interesse maior do Andréas Pereira... Quer jogar no Palmeiras? Não, né? Não, ele não quer jogar no Palmeiras, ele quer jogar no Flamengo. Ele nunca aceitou, ele nunca pensou em jogar no Palmeiras. Tá errado o GC aí, tá? Ele nunca pensou em jogar no Palmeiras, ele quer jogar no Flamengo. Tá? Ele sabe do interesse do Neymar no Santos, ligou para ele já e tudo mais, mas que o interesse dele é jogar no Flamengo. Aí a informação é que nos próximos dias podemos ter uma reunião entre José Boto e Andréas Pereira. Tá para acontecer uma reunião, já teve procura do Flamengo na janela passada e o Flamengo vai conversar com o jogador que tem atuado como 10-11 no Fulham. Ele não tem atuado como um 10-8, ele tem atuado como 10-11. Ele é o especialista como 10? Não, ele era um 8-10, mas tem atuado como 10-11, então o próprio pessoal ligado ao Andréas me falou isso, ele está jogando como eles querem lá, hein, como 10-11. Então eu acho que a chance do negócio acontecer, ela existe, ela é real. Agora, é saber, né? Será que vai ter... Eu estava conversando hoje com uma jornalista do Globo Esporte, amiga, a Letícia, e ela falou, cara, a questão toda é, será que no primeiro erro não vão já começar a cobrar o Andréas? Como é que vai ser isso tudo? Você tem dúvida? A gente estava conversando hoje. Você tem dúvida que se ele tiver algum erro que comprometa o resultado da partida, não vão pegar no pé dele, vão deixar ele jogar no Flamengo mais tempo? Andréas Pereira não dá mais e etc. Voltou, entregador de paçoca, voltou. Vai começar, vai ter essa galera, né? Claro que vai ter. Vai ter a galera agora, do... Mas é um jogadoraço, hein? E tem um ponto aí, né? Tem um ponto aí que é um jogador caro, tá? Menos de 18 milhões de euros. Isso aí, Raíza. Não tira o Andréas Pereira do Fulham. Não tira. Não tem essa de contrato acabando também. 18 milhões de euros euros pra gente aí. Palmeiras ofereceu 20? Não tira. E eu tô falando de um valor baixo ainda, mim, tá? Mais bônus. 18 mais metas, mas eram 4 vezes, eram 18, 4 anos que eles iam pagar. Palmeiras ia pagar em 4 anos, 18 milhões de euros em 4 anos. Então a informação da 2 Raíza. milhões e meio de salário. Fala, Raíza. Não, então é um jogador caro, é um jogador muito caro, tá? E salário também. 2 milhões e meio de salário, Raíza, que o Palmeiras ofertou, ele não quis. Pra cá, ele tem que ganhar pelo menos igual que ele ganha no Fulham. E olha só, com todo respeito ao Andréas, que é um ótimo jogador, isso aí é indiscutível. Para um atleta custar cerca de 20 milhões de euros para os cofres de um clube e ele ter um custo mensal de 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, ele tem que decidir campeonatos, amigo. Eu não ele vejo. Tem 29 anos, tá? Eu não vejo o Andréas Pereira decidindo campeonatos. Sabe quem custou 20 milhões de euros? O Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi o melhor jogador da América. Sabe quem custou 20 milhões de euros? O Thiago Almada. O Thiago Almada foi um dos melhores jogadores da América. O Palmeiras acabou de pagar quase 20 no Paulinho. O Paulinho, no futebol brasileiro, ele é um cara que já foi artilheiro, que decidiu campeonatos e tudo mais. Então, vale. O Andréas, até mesmo pela posição dele, por mais que ele esteja jogando de 10, ele não tem essa característica de definir, de decidir jogos. Então, eu não sei se o Flamengo, com 20 milhões de euros, precisa comprar o Andréas Pereira. Ele não tem a magia do Arrascaeta, né? Nem perto. O pejo do Arrascaeta. Ele não é um craque. Não, é isso que eu tô falando. Ele não é craque. que a gente falou, ele é um 8-10. Ele não é um 10 que vai decidir jogo. Não, você tem que ter uma convicção muito grande, mas muito grande, de que esse cara vai mudar o patamar do teu time para pagar 20 milhões de euros num jogador. E eu não vejo o Andréas Pereira... Ele tem 29 anos, né? Ainda tem isso. Não é um jogador que não é mais vendido, né? pode vender depois, exatamente. Ainda tem isso.
Não tem valor de mercado, assim, imenso, porque não é jovem, mas né? o contrato dele estava errado, a informação que ele tinha só mais um ano de contrato. Não sei se a Raíza sabe, mas o ano de contrato dele, ele tem uma brecha, se ele atuar 6 jogos pelo Fulham, ele automaticamente, se ele jogar na próxima temporada, que vai se iniciar em julho, né? Em junho para julho, ele atuando 6 vezes, já automaticamente renova por mais um ano. Então ele tem 2 anos, os caras estão muito confortáveis com relação a renovação. Ele não quer renovar, já ofereceram para ele não aceita a renovação lá, mas isso não influencia em nada, porque ele tem 2 anos de contrato mais, 2 temporadas mais. Ótimo jogador, não pago 20 milhões de euros. Ô, Braz, me conta outra história, né? A gente tá falando aqui sobre renovações, mas tem jogador que pode chegar na próxima janela. Aliás, a gente já vem falando dele aqui há bastante tempo, que é o Jorginho. Veio pro Brasil, fez um test drive ali pra ver se a família curtia, tinha o Flamengo como prioridade, mas também tava com o radar ligado, de olho em outras propostas. Isso tá mais perto de fechar? O Flamengo avançou nessa negociação? A coisa está caminhando também. Foi até uma notícia que foi dada inicialmente no canal Rubro-Negro. Eu pude confirmar que, de fato, no domingo teve uma reunião do Boto com representantes do Jorginho, onde eles alinharam, né, entenderam um pouco mais em questão de valores, a questão contratual. Então, assim, tá cada vez mais próximo esse acerto. O Jorginho agora já manifesta mais a vontade de jogar no Flamengo. Então, assim, são detalhes mesmo que separam esse acerto aí, essa assinatura de contrato. Por mais que outros clubes estejam interessados no Jorginho, hoje a tendência é que o Jorginho feche de fato com o Flamengo, e essa reunião no último domingo agora foi crucial aí para alinhar as expectativas de ambos os lados. Os empresários do Jorginho quiseram ou estavam querendo ouvir propostas da Europa, propostas depois da participação na Champions, aquela coisa toda. O Flamengo sempre foi a prioridade do Jorginho. O Jorginho sempre deixou isso muito claro nas conversas, nas negociações. Só que os empresários queriam ouvir propostas de fora. E aí o Boto acelerou o processo. Não vou perder para fora. E aí tem essa conversa no domingo, e essa conversa eles já colocam valores, né, ali, já deixa alinhado o valor. E isso foi um avanço importante. Dá para cravar que o Jorginho vai jogar no Flamengo? Ainda não. A gente não pode cravar. Tá certo, ele vai vir, já tem um acordo verbal ali. Não. Caminha para um acordo verbal. Mas esse passo que foi dado do Boto se antecipando ao mercado europeu que os empresários queriam ouvir, foi um passo importante para o Flamengo. Seria nessa janela agora de junho, na janela agora. Do Mundial. Gosta, Júlio, da possível vinda do Jorginho? O Flamengo tem um elenco super recheado. O Jorginho é um jogador diferente, acho que é um jogador meio perfil Felipe Luiz, né? Acho que teria muito a ver com o técnico, um cara cabeça, muito esclarecido, muito vivido, né? Não só de Premier League, mas de seleção italiana, campeão europeu com a seleção italiana. Acho que é um jogador que pode trazer coisas interessantes. E uma coisa que, a impressão que eu tenho, André, Bruno, que acompanha os bastidores de perto, podem falar melhor que eu. Mas a impressão que eu tenho, pelo menos inicial, é muito boa dessa diretoria atual do Flamengo. Muito menos fanfarrona do que a anterior. Aparentemente o Boto não vai ser candidato nem a vereador, nem a síndico, e nem a deputado federal, e nem a legislador lá em Portugal. Não me parece preocupado com isso, né? Com usar o Flamengo como alpinismo social. Então, assim, me parece que a diretoria atual trabalha mais na linha do profissionalismo realista e não do pseudo-profissionalismo. É o que me parece. A gente vê até pelo perfil de contratações, né? Quando o Flamengo traz o Juninho, é o cara do Karabag, do Azerbaijão, não é um jogador estrelado, badalado. Chegou um jogador aí que não é estrelado, mas já começou a funcionar no time, Felipe Luiz começou a utilizá-lo. Então, me parece também que tem uma nova filosofia de contratação no Flamengo, tem a ver com isso também. Ô, Braz, pra gente finalizar, falei que estava cheio de notícias hoje do Flamengo e que envolve o Vasco também. O Vasco pediu para São Januário ter torcida dos dois times, torcida do Flamengo e do Vasco, obviamente, mas do Flamengo também no próximo clássico, no dia 19. Como é que foi isso? Fez uma solicitação à polícia e por quê, hein? Então, esse assunto aí tá agitando as redes sociais desde ontem, quando o Pedrinho manifestou, né, a vontade de jogar o clássico contra o Flamengo em São Januário.
E aí, o assunto que mais assim, gerou polêmica é que o Pedrinho admitiu a possibilidade de que, se fosse possível, até mesmo jogar com torcida única, algo que, assim, na maioria dos estados do Brasil já ocorre, mas aqui no Rio continua tendo clássico com torcida mista e, assim, o pessoal aqui do Rio é muito entusiasta de que isso não acabe e tudo mais. No Maracanã a gente já teve diversos clássicos, inclusive com setores mistos, Flamengo e Vasco, Fla-Flu, e que nesse setor misto não teve nenhuma confusão. Então, o povo aqui do Rio é muito defensor da ideia de manter a torcida mista. Só que algumas coisas assim ficaram meio... faltou um pouco melhor a interpretação, o que o Vasco queria. Então eu procurei apurar pelo lado do Vasco qual era o real objetivo do Vasco e eu consegui ter acesso ao ofício que o Vasco enviou ontem para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. No pedido do Vasco, está explícito que o Vasco quer jogar o clássico contra o Flamengo em São Januário com a presença tratante, que no caso, pelo tamanho ali de São Januário, por toda a questão logística, só dá para ser de uma forma 90-10, né? Que no caso não é nem 90-10, é 95-5%, porque o setor visitante ali de São Januário tem que ter um espaço ali para não ficar perto uma torcida da outra, então acaba sendo 5% da carga por determinação dos órgãos públicos. Esse pedido de torcida única seria uma alternativa que o Vasco apresentou caso a Polícia Militar entenda que não tem como receber os torcedores rubro-negros de São Januário. E aí, para o Vasco defender essa tese de que pode sim ter um clássico em São Januário com a presença da torcida do Flamengo, ele citou outros jogos que o Vasco manda no Campeonato Brasileiro contra torcidas que têm histórico de rivalidade com os vascaínos. E aí ele cita explicitamente os clubes São Paulo, Corinthians, Santos e Cruzeiro. E aí ele cita o jogo contra o Santos desse último domingo agora, 2-1 Vasco de virada, como um jogo que teve presença da torcida do Santos. Para quem não sabe, infelizmente, o histórico de violência entre as torcidas de Vasco e Santos é bem grave, umas brigas bem violentas, né, principalmente na década de 90. E o jogo aconteceu, inclusive a presença da torcida do Santos foi maciça, ali lotou o setor visitante, e o Vasco diz no ofício que não teve nenhum problema, foi 100% seguro. Então o Vasco está se agarrando nessas teses para tentar mandar o jogo contra o Flamengo em São Januário. Se o militar entender que não tem como receber a torcida do Flamengo, o Vasco quer mesmo assim jogar lá, mas com torcida única. E Pedro tem já data de retorno confirmada, porque muita gente se surpreendeu que ele antecipou em um mês, mais ou menos, a recuperação, e é um jogador essencial e que faz muita falta ao Flamengo e principalmente à seleção brasileira. Bom dia pra você! Bom dia para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham. Pois é, né? Um mês antes do previsto, Pedro está de volta ao Flamengo depois de uma grave lesão no joelho esquerdo. Foi reintegrado ontem ao grupo e pode voltar a jogar já na semana que vem. O Pedro, que para quem não se lembra, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado, durante um treinamento da seleção brasileira. Teve que passar por cirurgia e ficou 7 meses longe dos gramados, está retornando agora. O clube divulgou imagens do camisa 9 treinando no Ninho do Urubu com os companheiros, sem qualquer limitação, recebendo instruções do técnico Felipe Luiz, e o retorno dele aos jogos vai depender da evolução nos treinamentos. Amanhã o Flamengo viaja para a Venezuela, onde na quinta-feira estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. De lá vai para Salvador, onde no domingo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E durante esses 4 dias que a delegação ficará longe do Rio de Janeiro, o Pedro permanecerá treinando no Ninho do Urubu com um grupo de jogadores que não viajou. E aí, se a evolução for boa, ele tem chances de voltar a ser relacionado já na semana que vem, na quarta-feira, contra um Central Córdoba da Argentina no Maracanã, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Então, uma ótima notícia, não só para o torcedor do Flamengo, mas também para a seleção brasileira, não é, Renata? É verdade, estamos aqui empolgados com a notícia do Pedro. Que bom que ele não enfrentou meu Internacional, seria problemático, eu imagino. Mas o Pedro é um jogador que ele é importante para a estrutura do Felipe Luiz. O Juninho tá lá, ainda não é um titular absoluto. Não tem um jogador com a característica diária, com a presença dele para fazer pivô, para aparecer, para chamar jogadas. O Flamengo não tem ninguém com esse estilo e ele tá voltando.
Edu, seria bem bacana pro Felipe Luiz, eu imagino que ele tá contando os minutos. Aí tem essa expectativa, se volta contra o Juventude, contra o Central Córdoba, ou daqui a pouco num jogo próximo a esses. Ele tem que pegar um jogo mais tranquilo, Renata, até porque ele tá vindo de uma lesão séria. Eu tive 4 dessas lesões, eu sei o que de repente está passando na cabeça dele, eu acho que é a segunda dele também, que ele fez uma no Fluminense e agora no Flamengo. Então ele tem que ir voltando aos poucos, de repente pegar um jogo onde que o Flamengo está ganhando, coloca ele lá, vai dando minutagem para ele, até mesmo para ele adquirir novamente a sua forma física, a sua confiança, porque em determinado momento você fica com medo de fazer alguns movimentos, principalmente da lesão que ele teve, de repente fica no seu subconsciente ali, você nem imagina. Mas eu acredito muito com o reforço do Pedro, o Flamengo com certeza vai ser muito importante dentro do campeonato e também pela temporada. Cicinho, uma pergunta bem fácil para você. Vou começar dificultando sua vida, na verdade. Se você pudesse escolher um só, entre o Pedro, Yuri Alberto ou Vitor Roque, quem você contrataria se você tivesse um time? Meu time, sem sombra de dúvida, o Pedro. Na verdade, essa notícia é tão boa para o Flamengo quanto para a seleção brasileira. Porque a seleção não tem um jogador com a característica do Pedro. E é tão importante isso que o Edu falou. Eu também tive 3 vezes a lesão no joelho. E quando você é defensor, você consegue, conduzir seus movimentos. Agora, atacante igual o Pedro, é muito importante essa recuperação dele, porque é toda hora pancada. Então ele vai estar jogando de costas, vai estar tomando pancada toda hora. E para quem voltou de uma lesão, mas ele é um jogador experiente, é um jogador que consegue ter a linha de raciocínio bem rápida. E no meu time jogaria fácil, daria até a abraçadeira de capitão. Que coisa, hein? Ele é um jogador diferenciado e ele fez a cirurgia no dia 13 de setembro. Nós já estamos no mês de abril de 2025 e a seleção não encontrou um cara para o lugar dele. Acho que o Igor Jesus até tentaram ali, mas está difícil encontrar esse 9 e um 9 ainda clássico. E o Pedro é diferente. Acho o Pedro muito decisivo, participativo. É um cara que não se esconde do jogo e ainda tem técnica também. Tem. E conseguiu jogar do lado do Gabigol, Fizeram gol para Dedéu. Ele, na época do Flamengo, ali com o Gabigol e o Pedro e o próprio Dorival Júnior, que conseguiu colocar essas 2 peças para funcionar. Agora, a notícia é maravilhosa de um cara que sabe, aqui é presença diária, faz gols. O jogo tá difícil, pode pifar nele, Esse negócio de pifar, Você adorou esse termo, Eu gostei, Falei pra ele esses dias, ele, de onde você tirou pifar? Eu falei, ué, vocês não falam isso no futebol? Jogando baralho. Pife. Então, um negócio. Isso aí também. Não, tem cara que... Você gosta de uma jogatina? Não, eu não gosto de jogatina, eu gosto mais do barulho da Cascavel. O barulho da Cascavel eu gosto muito. Agora, no caso do Pedro, esse aí, se fosse essa lesão dele, se fosse há muito tempo atrás, ele não tava voltando tão cedo não, Porque hoje a tecnologia está tão avançada nesse meio que o cara pode voltar, vai ter essa adaptação e pode voltar tranquilo depois de um bom tempo. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, vimos aí a informação sobre o Andrés Pereira, sobre o Jorginho e o Pedro, que está regressando no Mengão. Amanhã tem a partida do Flamengo, o Mengão começa a estreia na Libertadores da América, começa a jornada rumo à glória eterna. E aí, qual é o seu palpite para a primeira partida? Flamengo e Deportivo Táchira e Flamengo. Qual é o seu palpite para essa partida? Eu vou deixar meu palpite, para mim vai dar Flamengo 3-0. Jogando fora de casa, com gol, fora os ameaços. 3-0, meu palpite para a partida de amanhã. Coloque o seu palpite nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.